Gente, tudo bem com você? Líder de célula, muito bom saber que você está vendo esse vídeo. Eu espero que ajude você a melhorar ainda mais a sua liderança e a direção da sua célula. Eu quero aqui começar dizendo que é muito importante sempre você fazer a reunião de núcleo antecipada. Eu e a pastora, nós temos feito no domingo de manhã, depois da escola bíblica. O melhor horário que a gente encontrou para conseguir reunir-se com os demais membros do núcleo. Na ministração, nessa conversa no núcleo, muitas vezes Deus já toca o coração da pessoa, a pessoa vai mais preparada, não somente tecnicamente, mas com o coração mais aberto para realizar o momento da palavra e também compartilhar, entender o que está sendo tratado naquele assunto. Então, a reunião de núcleo é para afinar a comunicação, o entrosamento, a comunhão com o núcleo e preparar o pessoal para a reunião que vai ter nos próximos dias, né, naquele próxima reunião. Então, isso é bom. Ali também você pode combinar quem que vai levar o lanche, né, a quantidade. Às vezes está sendo levado muito lanche, sobra muito, então isso é um desperdício. E às vezes também pode estar faltando lanche. Então, quando tem reunião de núcleo, combina-se, né? Combina-se quem que vai orar, quem que vai fazer a abertura, se vai ter a dinâmica. Você já sabe, mas eu estou reforçando porque a gente percebe que não são todos os líderes que fazem. Né? Então, inclusive para você, você deve ter um núcleo. Se você ainda não tem, pega a pessoa melhor capacitada ali. Ah, pastor, mas lá na minha célula as pessoas bebem. Pega o que bebe menos. Trate com aquela pessoa. Invista naquela pessoa. Traga aquela pessoa para perto de você. Você vai pegar aquela pessoa que é menos pior, entre aspas, se não tiver ninguém melhor. Você pega a pessoa menos pior e começa a cuidar dele, discipular essa pessoa, acompanhá-la mais de perto. Diga assim, olha, eu vou cuidar mais de perto de você. Você quer isso, você deseja isso. Quero que você se torne um líder comigo. Você vai fazer parte do meu núcleo da célula. Sabe, tudo que você for fazer, faça com fé. Sem fé, a gente não agrada a Deus, né? E tudo que a gente faz sem fé, a Bíblia diz que é pecado. Então, tudo isso eu estou falando para incentivar, estimular, encorajar você a ter o seu núcleo e a fazer a reunião. Não é somente ter por ter. Ter significa eu tenho um núcleo, posso distribuir as tarefas para essas pessoas, vou cuidar mais perto delas e ainda fazer a reunião de núcleo que é com os demais, preparando a lição, preparando a palavra para a célula, ok? Se não for possível fazer no presencial, faça online, mas faça. Não deixe de fazer a reunião de núcleo. Bom, vamos para o tema de hoje. Eu estou aqui com um boletim impresso. Se você precisar, você pode pedir para alguém lá na igreja, lá na sala da impressão. A gente pode fazer aí, ó, a, a impressão do boletim para você. Alguns usam o celular sem problemas, desde que você consiga enxergar bem e não se enrosque, né, durante o momento da palavra. Detalhe, mais um detalhe que é importante, que às vezes a gente esquece de reforçar. Importante você ler primeiro o texto, você entender o boletim, você que é líder, daí você fazer a reunião de núcleo, certo? Porque daí você já vai dominando o assunto. Outra coisa, é importante, se possível, você não ficar olhando o boletim, se possível, tá bom? Quem está começando, é claro que vai olhar. Quem não tem a habilidade ainda, é claro que vai ficar preso no boletim, é claro. Mas se você já tem um pouco mais de domínio, você consegue falar sem olhar para o boletim. Então, o tema dessa semana ainda é o discípulo extraordinário, né? Nós estamos falando sobre discípulos, fazer discípulos e ser discípulo.
Então, se eu perguntasse para você, quem é você? O que que você me diria, hein? Quem é você? É esse tema que nós vamos tratar. O discípulo, ele conhece a si mesmo. No domingo de manhã eu preguei, né, sobre isso. Agora eu acho que foi na semana que passou. Foi no domingo passado agora. Eu preguei sobre isso. Às vezes, quando a gente pergunta quem é você, a pessoa fala: meu nome é André. Aí eu trabalho em tal lugar. Aí eu estudo inglês. Aí eu tenho tantos filhos. Aí eu sou casado, sou solteiro. Não, geralmente a gente responde essas coisas que a gente tem ou que a gente faz. Mas quem é você? Né? Então, essa é a pergunta. Então, normalmente nas redes sociais foi feita uma enquete exatamente sobre isso. E as pessoas falam: eu estudo em tal lugar, eu moro em tal cidade, eu tenho tantos anos. Não, nós estamos perguntando sobre o que a pessoa tem, ou o que a pessoa faz, mas quem a pessoa é. Quando o João Batista foi questionado: quem é você? Sabe o que ele falou? Eu sou a voz que clama no deserto. Olha só. Então, quem é você? Eu sou filho de Deus. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Né? Eu sou um sonhador. Eu sou um líder que ama o que faz. Eu amo células. Meu desejo é multiplicar as células. Né? É quem eu sou. Né? É quem eu sou. Como, é, como que eu vejo, né, a vida. Sou apaixonado por Jesus. Então, eu estou dizendo quem eu sou. Né? Então, é interessante essa pergunta. Geralmente, as pessoas vão fazer uma descrição pessoal. Então, você vai ler aí o texto, você vai entender o que eu estou dizendo. Outra coisa, então, como que, para ser um discípulo de Jesus, que conhece a si mesmo, que vai conhecer a si mesmo, então, ele deve cultivar a humildade. Cultive a humildade. Paulo fala em Romanos 12, 3, que é o texto todo, eu só vou ler a parte agora, aqui do primeiro ponto. Ele fala: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Então, aqui, Paulo estava orientando as pessoas, dizendo assim: ninguém deve ter um conceito sobre si mesmo mais elevado e superior às demais pessoas. Eu sou, faço, aconteço, eu sou o cara, né? Sem mim o time está perdido, está acabado. Se eu sair, se eu ficar no banco de reserva, o time vai perder o jogo. Então a pessoa está se exaltando. Se eu sair da empresa, fecha. Se eu não fizer o caixa aqui, ninguém sabe fazer como eu, porque só eu sei fazer. Isso é um conceito mais elevado de si mesmo, não é isso que Deus se agrada, tá bom? Então, Jesus, ele estando aqui na terra, ele foi humilde. E ele fala assim em Mateus 11, 29, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, nós que somos discípulos, não podemos achar que somos melhores do que Jesus. Jesus, ele foi humilde e até correspondeu, compartilhou esse pensamento. É claro que você também não vai dizer: eu sou humilde, porque há pessoas tão humildes que se orgulham da sua humildade. Então, não tem nada de humilde. Humildade não é algo que você pede a Deus humildade, ok? Quando você percebe que está mais comedido, mais equilibrado, você não vai agradecer a Deus: Senhor, obrigado que o Senhor me deu humildade, porque daí você já está demonstrando orgulho. Então, humildade é algo que a gente sempre pede a Deus. Mas o discípulo, ele conhece a si mesmo no sentido de cultivar a humildade. Então, quando nós nos achamos melhores do que os outros, nós bloqueamos o processo do Espírito Santo na nossa vida. Ele não consegue trabalhar na nossa vida. Em Tiago 4,6, a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Então, nós devemos ter humildade no nosso coração. Então, nós devemos buscar um coração humilde como o de Jesus e assim receber a ajuda de Deus para administrar nossos sentimentos acerca de nós mesmos. Então, se eu sou um cristão, mas orgulhoso, eu não sou cristão. Né?
Se eu acho que só a minha igreja vai para o céu, eu estou dizendo que eu sou melhor do que todo mundo, não é? Se eu me gabo, ninguém deve elogiar a si mesmo. Ah, porque eu fiz isso, aquilo, outro que eu faço, aconteça. Essa pessoa não tem humildade. Essa pessoa não conhece a si mesma ou tem um conceito errado de si mesma. Isso vai fazer com que as outras pessoas se afastem dela, certo? O que que atrai as pessoas para estar mais perto da gente, ser amigo da gente? É a nossa humildade. Então, uma pergunta, na sua opinião, o que significa ter um coração humilde como o de Jesus em nossos relacionamentos e no serviço a Deus? O que é ter um coração igual ao de Jesus para você? Como que você serve as pessoas? Então, são perguntas aí que você deve responder. Estou batendo aqui, por isso que está tremendo a câmera. É um conceito humilde sobre si mesmo, tá bom? O segundo ponto é, para ser um discípulo de Jesus e conhecer a si mesmo, vença a autoestima. Vença a autoestima. Por quê? Porque existem pessoas que... Ah, bom, vamos primeiro ao texto. 12:3 de Romanos diz assim: mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado. Então, eu vou ler a parte A e a parte B do versículo. A parte A está no ponto 1, que diz: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. A parte B: mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado. Então, há pessoas que se orgulham, glórias a mim, louvado seja eu sou e aconteço, a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola no deserto, eu sou mais eu. A pessoa está errada, tá? É muito orgulho. Mas tem outros que falam assim, eu não sirvo, eu não presto, eu sou feio, eu sempre sou o último a chegar, ninguém me escolhe, ninguém me ama, oh, dó de mim, tadinho Deus, né? Ó dia, ó céu, ó azar, fica como vítima. Aí as pessoas também não vão se aproximar de uma pessoa assim, não vão ter um bom relacionamento com ela, porque ela sempre vai estar choramingando, sempre pedindo ajuda. Não estou dizendo que a gente não pede ajuda nunca. Claro que a gente pede. Mas é importante você entender que você tem valor. Um discípulo de Jesus extraordinário, ele conhece a si mesmo e vence a sua baixa autoestima. Vence a baixa autoestima. Então, meu querido, a gente não pode ficar se depreciando. Ah, para mim tá bom qualquer coisa. Vamos comer uma pizza? Vamos. Do que você quer? Ah, qualquer coisa. O que vocês pedirem tá bom. Você tem uma opinião, meu querido. Você tem uma opinião, minha querida. Isso é importante. Se as pessoas perguntam o que você quer ganhar, você fala que você quer ganhar, ué. O máximo que pode acontecer é você não ganhar. Mas peça. Você não é um João ninguém que falava, né? Um zero à esquerda. Não, você tem valor. Então, se a gente não pode ser orgulhoso, a gente também não pode ser vítima, baixa estima. Nós precisamos ter um conceito equilibrado de nós mesmos. Então, é o contrário de arrogância, a pessoa que tem baixa autoestima, o coração se fecha para o afeto, a pessoa não acredita que não é digno de cuidado, de amor e que somos piores do que as outras pessoas. Nenhum líder pode dizer, ninguém me visita, ninguém se importa comigo, ninguém me ama. Não, você é discípulo do Senhor Jesus. Você tem valor. E quando você precisa de ajuda, você manda uma mensagem no WhatsApp para o seu líder, fala, eu preciso de ajuda, estou triste, estou chateado. Como a Célia diz, né? Estou com o coração peludo. Eu estou precisando de colo, ela fala, né? Achei interessante essas situações. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O que não pode é a gente ir nas redes sociais dizer para as pessoas, ninguém me ama, é porque a minha igreja me abandonou, é porque as pessoas não me visitam. Você é líder, meu queridão, minha queridinha. Você é muito importante para Deus. Então, estou ministrando ao seu coração. Aproveita e ministra isso na sua célula também, tá bom? Então, ao olhar para dentro de nós, sem Jesus, a gente só enxerga pecado mesmo. A gente se enxerga imprestável nele. Sem Jesus, eu estou perdido. Sem Jesus, você pirou, dizia a música antiga.
Sem Jesus a gente não vale nada mesmo, sabe? Mas quando nós entendemos que somos discípulos do Senhor Jesus e o sangue de Jesus está sobre nós, com a sua presença em nós, por causa do sacrifício do Senhor Jesus lá na cruz por nós, nós somos perdoados, reconciliados com o Pai. Eu sou filho de Deus, filha de Deus, igual você, minha irmãzinha. Viu? Nós somos filhos de Deus. Quando nós passamos a nos ver como Cristo nos vê, encontramos a verdadeira identidade para a nossa vida e podemos deixar de lado o engano de que não somos amados, porque agora nós somos um com Ele. Então, Paulo está dizendo, tem um conceito equilibrado de si mesmo. Não pense de si mais do que convém, mas tenha um conceito equilibrado. Você já foi jogar boliche? Para você derrubar os pinos lá do boliche, a bola tem que ir pelo meio. Se ela entrar na canaleta, seja da direita do orgulho ou da esquerda da autocomiseração, da baixa autoestima, você não derruba nenhum pino. Então você tem que ter um conceito equilibrado de si mesmo. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você, intercede por você, até com gemidos inexprimíveis. Você tem valor, você tem importância. Certo? Mas também não pode dizer eu sou o cara. Tem que ter um conceito equilibrado, tá bom? Quais mentiras sobre nós mesmos podem alimentar a baixa autoestima? E como que a palavra de Deus nos ajuda a combater? Quais as mentiras sobre nós mesmos que podem alimentar a baixa autoestima? Muitas vezes é o que a gente ouve do pai, da mãe, do ex-patrão que ficou nervoso, bravo, deu um ergue, xingou, falou alguma coisa, entristeceu, entrou como uma flecha na nossa alma. Daí a gente às vezes fica pensando, eu não sirvo, eu não presto. Ou o namorado que deixou, né? O casamento que não deu certo, infelizmente, né, gente? Infelizmente. Mas às vezes a pessoa não se recupera mais, não se levanta mais. Fica se sentindo ali abandonada, abandonado, porque a noiva deixou ele, né? Porque o namoro acabou, porque houve uma situação ali onde alguém faleceu perto da gente e fica aquela coisa de culpa. Nossa, é para mim ter feito alguma coisa. Já passou, já morreu a pessoa. Levanta a sua cabeça, deixa o sangue de Jesus te cobrir, levanta o seu ânimo, mas também cuidado, né? Quando as pessoas te elogiam demais, cuidado também, mas tá bom. Então, quais mentiras podem alimentar a baixa autoestima? Como que a palavra de Deus nos ajuda a combatê-las? Eu já falei várias coisas aqui. E o terceiro ponto, para ser um discípulo de Jesus e conhecer a si mesmo, permita-se ser moldado por Deus. Permita-se ser moldado por Deus. Então, Deus ele vai nos moldando, né? Ou amoldando. Nós vamos tomar um molde de Deus. Deus vai nos amoldar. Então, de acordo com a medida da fé, parte C do versículo, tudo, Romanos 12, 3. De acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Deus nos deu uma medida de fé. E nós devemos ser equilibrados e falar sobre nós mesmos de acordo com a medida de fé que Deus nos deu. Esse terceiro ponto já é a conclusão, né, dos pontos anteriores. Então, na vida cristã, quando nós amadurecemos na fé e crescemos na fé, nós desenvolvemos nosso relacionamento com Cristo, com Cristo. Isso nos dá consciência de que nós somos nele. É dele, por meio dele e para ele, que são todas as coisas. Quando estou em Cristo, estou abençoado, equilibrado. Por isso, não devemos criar máscaras nem tentar ser outras pessoas além de nós mesmos. Quando a pessoa não está em Cristo, ela começa a colocar máscara, começa a fingir que está tudo bem, começa a fingir que tem dinheiro, começa a fingir que está por cima da situação, mas são fingimentos, são máscaras. E as máscaras nos afastam das pessoas. As pessoas não nos conhecem de verdade, certo? Então, muitas vezes, dentro do corpo de Cristo, da igreja, não é aqui, em qualquer lugar é assim, há muitas pessoas que são mascaradas. Elas nunca revelam realmente quem são. Ou têm medo de que os outros saibam quem elas são. Então, observe, nós precisamos permitir que Jesus nos amolde, que Ele nos capacite, que Ele nos cure. Assim nós poderemos viver uma vida cristã saudável. Como? Reconhecendo nossos pontos fortes
colocando-os a serviço do reino. Você é bom no quê? Eu sou bom em fazer isso aqui é meu ponto forte. Maravilha, Deus vai te usar assim. Vou te colocar para fazer isso aqui na célula, porque você é joia nisso. Todo mundo ganha um 10 em alguma área em servir em talento. Todo mundo ganha nota 10 em alguma área em servir. Outra coisa, como viver uma vida cristã saudável? Reconhecendo nossas fraquezas e permitindo que Deus nos aperfeiçoe. Senhor, eu tenho essa dificuldade aqui. Olha, não é fácil, não. Mas me cura, sim, me ajuda, me fortaleça nisto. Eu permito que o Senhor me aperfeiçoe nesta área. Eu preciso do aperfeiçoamento. Então, pergunta, qual que é a área da sua vida? Ou qual área da sua vida você sente que ainda precisa ser moldado por Cristo? Qual a área da sua vida que você ainda percebe que precisa ser moldado por Cristo? Pensa aí. Em que área que você tem problemas, dificuldades? Com fraquezas, falsidade, mentira, faz de conta, orgulho, medo, tristeza, vaidade. Que área que você tem alguma dificuldade que ainda que precisa ser moldada por Cristo Jesus? Esta é uma pergunta que talvez as pessoas não falem, mas não tem problema, é uma reflexão. Mas coloque isso diante de Deus, porque ao reconhecer quem nós somos nele, nós abrimos espaço para uma vida sem máscara, sem mentira, porque não precisamos mais fingir quem nós somos. Eu sou o que sou, diz o apóstolo Paulo. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Né? Então, podemos mergulhar na presença de Deus de coração aberto, crendo que somos filhos amados. E essa identidade que direciona tudo o que nós fazemos. O que nós fazemos é porque nós somos filhos de Deus. Que você decida hoje permitir que o Espírito Santo guie você nas suas decisões e pensamentos, tendo um conceito equilibrado de si mesmo e conhecendo quem você é em Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra. O Senhor nos ajude a ser moldados, a desejarmos, Pai querido, ser moldados, ó Pai querido, pela tua palavra, pelo teu Espírito, pela tua presença na nossa vida. Nos perdoe porque às vezes somos orgulhosos. E nos perdoe porque às vezes também somos desequilibrados, muito vítimas das circunstâncias. Dá-nos, ó Deus, a medida de fé. Ajuda-nos a olharmos para nós mesmos por meio das Escrituras, por meio daquilo que Jesus diz que nós somos, sal da terra, luz do mundo, filhos de Deus, mais que vencedores. A tua palavra nos ensina, Senhor, que tu estás conosco. Aumenta a nossa medida de fé. Se alguém hoje está se sentindo para baixo, Senhor, é só um instante, é só um dia, é só um momento, mas que ele possa usar a fé para sair disso aí, Senhor. Existem situações, Pai, que eu preciso tomar a decisão de crer, que ninguém pode fazer isso por mim. E que nós vivamos assim, nesta fé. E se alguém, Senhor, está se sentindo muito exaltado, que se lembre do que Jesus fez, que era manso e humilde de coração. Que o Senhor nos ajude a vivermos o Evangelho e que esta palavra toque o coração das pessoas presentes, para que nós sejamos mais irmãos de verdade. Tenhamos comunhão saudável, verdadeira. Não só por causa do lanche estarmos juntos na célula, mas por quem nós somos em Cristo Jesus. Por aquilo que o Senhor fez por nós. Por aquilo que o Senhor representa e é na nossa vida. Eu te peço, em nome de Jesus, te agradeço. Amém. Eu sei que ficou muito longo, né, o vídeo, mas eu quero aqui dizer para você que neste domingo agora nós começamos a campanha Aliança com Deus. Eu vou entregar a pulseira neste domingo e na quarta-feira de manhã também, às 7 da manhã, certo? Quarta-feira e domingo, 18 horas e quarta-feira de manhã. Quero também lembrar que sexta-feira da semana que vem, a boa notícia é que vai começar o Corredor dos Milagres. Sexta-feira, 7h30 da noite. Avise a sua célula, convida o pessoal e você procure participar também, tá bom? E no dia 26 de outubro, né? 26, vai ser o encerramento dos 40 dias. Você está firme aí no jejum? Você está orando com a gente?
nós estamos orando para batizar 10 pessoas. Eu falei isso na célula aqui. Coloquei a cadeira do milagre lá no meio, ninguém queria oração, ninguém pediu. Eu falei, então ora por mim. Eu tenho o sonho de batizar 10 pessoas dia 26 de outubro. Eu gostaria que você sonhasse comigo e o pessoal da célula orou comigo. Quem é batizado ficou meio assim, né? Meio assustado, quem sabe, não sei. Meio, eu não pedindo por isso, né? É porque eu amo a igreja. Você ama a igreja, não ama? Ama as pessoas, não ama? Então, diga para as pessoas da célula, gente, nossa igreja, nós queremos batizar 10 pessoas. Agora, no dia 26 de outubro, ore com a gente para isso acontecer, tá bom? Você pode fazer isso por nós, pela igreja do Senhor Jesus e para a glória de Deus? Então faça. Bom final de semana, tomara que você assista essa live antes do domingo e você esteja com a gente aí na programação da semana. Deus abençoe. Viu? Desculpa aí a demora, tá? Paz.